18 horas e 1 minuto. Boa tarde para você, meu amigo, para você, minha amiga. Já estamos ao vivo com o nosso SBT Notícias aqui no SBT Cuiabá. É sempre um prazer, um privilégio ter a sua companhia, ter a sua audiência aqui com a gente para mais um SBT Notícias. Imagens ao vivo da nossa Avenida do CPA, o trânsito tranquilo. Hoje é quarta-feira, produção? Quarta-feira, que dia é hoje mesmo? Dia 14. Dia 14 de janeiro e parece que está finalzinho de dezembro, né? Será que começou mesmo o ano, gente? Tá devagar. Hoje eu vim para cá e não peguei trânsito nenhum. E faz tempo, viu? Eu não sei o que está acontecendo. Tá todo mundo de férias? Tá todo mundo de férias aqui em Cuiabá? O que aconteceu? Cidade vazia, né? Trânsito tranquilo, bom para passear. É assim que a gente gosta. Falar do jeito que a gente gosta, a chuva também não está dando trégua neste começo de ano. Todos os dias, basicamente, tem caído aí uma boa chuva na nossa capital. 18 horas e 1 minuto. Eu quero convidar você a participar com a gente a partir de agora, mandando sua mensagem de texto, sua mensagem de áudio, registrando a sua audiência no nosso WhatsApp, o 65999970955. Sua participação, gente, ela é muito importante. Manda para cá a sua mensagem, registra a sua audiência, dá o seu pitaco, dá a sua opinião. Ontem eu recebi uma mensagem no Instagram, o pessoal perguntando, e aí, Igor, chegou o ano da eleição, o que vai acontecer? Falei, meu amigo, eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã, quanto mais o que vai acontecer. O que vai acontecer, eu não sei. Eu sei que vai ter eleição, vai ter os que vão ganhar e vão ter os que vão perder. E os que ganham ficam felizes e os que perdem ficam tristes. E os que perdem é a maioria perde, pouco ganha. Isso toda eleição acontece. Agora, quem vai ganhar e quem vai perder é uma pergunta muito difícil de responder, muito difícil. Mas evidente que nós aqui vamos trazer para você uma cobertura muito completa, uma cobertura especial no padrão do SBT, com informações de todo o período da pré-campanha, da eleição, entrevistando os candidatos, dando oportunidade para você poder escolher o seu candidato da melhor maneira possível, com a sua opinião, do jeito que você quiser. O nosso papel é sempre levar informação. 18 horas e 3 minutos. Hoje teve uma sessão extraordinária na Assembleia Legislativa, porém, essa sessão adiou a votação do reajuste geral anual, o conhecido RGA, dos servidores do governo do estado. A sessão extraordinária desta quarta-feira chegou a acontecer, mas um impasse com o executivo fez com que os trabalhos fossem encerrados sem a apreciação da pauta. Vamos ver. Sindicalistas e outros representantes dos servidores do estado acompanharam a sessão de perto, no plenário da Assembleia Legislativa. A expectativa era que os deputados pudessem votar a pauta do reajuste geral anual, o RGA, que, segundo o governo, será de 4,26%. Porém, parte dos parlamentares defende que esse reajuste seja de 4,92%, como uma forma de amenizar as perdas acumuladas nos últimos 7 anos. Ou seja, estamos estudando se vão propor que seja este ano 4,26% da lei, e mais 6%, 5 e pouco, para completar 10% neste ano do aumento, e aí já ficaria para 2027, 2028, o restante numa justa recomposição salarial dos servidores de Mato Grosso. Até porque, aqui eu denunciei uma vez, e vocês estão cientes, de que o orçamento estadual sempre vem subdimensionado do valor real. Se a gente conseguir aprovar, pode ser vetado? Pode, mas será um veto parcial desse dispositivo que depois volta para a Assembleia para a gente debater e a gente pode derrubar. Nós estamos em 2026, é um ano eleitoral, é um ano em que os governantes tendem a ser mais sensíveis às pressões. Os servidores estão mobilizados e o que seria inconstitucional? Seria inconstitucional não identificar a fonte de onde virão os recursos para pagar. O deputado pode propor uma emenda que gera despesa para o Poder Executivo. A única coisa que precisa é dizer de onde virão os recursos. Mas o projeto sequer chegou a ser analisado. Por volta das 11 da manhã,
a sessão foi suspensa porque o governo não havia enviado a pauta e os deputados deixaram o plenário. Depois de uma reunião entre deputados e representantes dos servidores, a sessão foi oficialmente encerrada pouco antes do meio-dia. O presidente da Casa, deputado Max Russi, disse que só vai anunciar uma nova data para a votação quando o projeto de fato for enviado à Assembleia. Eu resolvi marcar dia 14, dei um prazo até maior, acreditando, que o projeto estaria aqui. O governo tem o poder da decisão de mandar ou não mandar. Nós vamos aguardar em regime de plantão e chegando aqui eu vou marcar com 24 horas, comunicar aos deputados. Eu quero que o projeto venha o quanto antes, porque quanto antes voltar para a Assembleia é melhor. A gente já tinha encerrado hoje e voltaríamos só dia 2 de fevereiro. Agora nós vamos ficar no plantão e esperar vir esse projeto. Então isso é muito ruim. Então quanto antes chegar esse projeto, a gente vota, define essa pauta e vamos para as próximas. Max ainda declarou ter encerrado a sessão extraordinária para não prejudicar a mobilização dos servidores públicos, que serão informados quando o projeto de lei da RGA chegar aos deputados. Olha, essa imagem, se a gente puder recuperar, é o que tem a faixa, é o que os servidores estão pedindo, que é quase 20%. E o de 2025 é o que o governo está falando que garante pagamento, que é 4,26%. Então, os servidores, os sindicatos estão pedindo a recomposição inflacionária desse período aí de quase 7 anos, de 7 anos, que dá 20%, 19,52%. Não se sabe ainda se o governo vai mandar somente deste ano, e a expectativa é que o governo só mande desse ano e não mande dos anos anteriores. A articulação, o que os servidores, a maioria quer? Receber na intra, na lata, os 20%. Isso não vai acontecer porque passa de R$1 bilhão de pagamento. É bom lembrar que esse reajuste ele ficou suspenso devido ao período da pandemia, por isso que ele acumulou. É importante dizer que alguns deputados estão articulando junto ao governo, e aí foi o que disse o Júlio Campos, o deputado Júlio Campos, para que este acumulado seja parcelado nos próximos anos. Para os próximos anos, pague o do ano e mais um pedaço, o do ano e mais um pedaço. Mas só vai acontecer se o governo mandar o projeto de lei e ele for aprovado. Todo ano a gente ouve falar nesse negócio de RGA, né? Todo ano é isso. É a mesma conversa, é o mesmo problema, é a mesma, sabe? É um assunto que Mato Grosso tem tanta coisa boa para a gente falar e a gente tem que estar discutindo esse tema que já era para ter sido resolvido. No meu ponto de vista, é um assunto que já podia estar pacificado, resolvido, conversado, para evitar maiores desgastes, né? E aí, o diálogo é o melhor caminho. A saída vai ser a conversa, a negociação, o diálogo, nem o que um está pedindo, nem o outro que está querendo, encontrar um meio termo e, de alguma maneira, resolver para que a gente comece o ano aí com toda a energia para fazer continuar Mato Grosso crescendo no ritmo que a gente quer e precisa. 18 horas e 8 minutos, nós vamos para o nosso MT Play. O MT Play tem informação chegando para você que nos acompanha aqui no SBT Cuiabá. O governo de Mato Grosso mantém redução do ICMS para materiais de construção em 2026. É o destaque do nosso mtplay.com.br. O governo de Mato Grosso decidiu manter, ao longo do ano de 2026, a redução do ICMS aplicado aos materiais da cesta básica da construção civil. O benefício fiscal ele vai valer até 31 de dezembro deste ano. O objetivo dessa medida é continuar estimulando o setor da construção, deixando essa tributação, deixa o setor mais competitivo, impulsiona novas obras, novos negócios, a construção civil como um todo, né, e deixa os preços da cesta básica de materiais de construção mais acessível aqui no nosso estado. Com essa manutenção do incentivo, operações internas com compras de telhas cerâmicas, tijolo cerâmico, desde que não seja esmaltado nem vitrificado, continuam na base de cálculo reduzida para 41,18% do valor da operação, que resulta numa carga tributária final de 7%. Sem o benefício, a alíquota efetiva seria de 17%. Então, não vai passar de 7% e seria 17%. Então, 10% a menos de imposto, né? Outros materiais também utilizados na construção civil, como areia natural ou artificial, brita, pedras,
O material básico também tem uma redução importante. A carga tributária final desses itens será de 3%, frente à alíquota padrão de 17%. Aqui a diferença ainda é maior, né? Vai ficar em 3% e era 17%. Segundo o secretário de Estado de Fazenda, Rogério Gallo, a política tributária tem como objetivo criar um ambiente favorável ao crescimento do setor sem comprometer o equilíbrio fiscal. O secretário Rogério Gallo disse que a construção civil tem papel estratégico no desenvolvimento do Estado e, ao manter esse incentivo ao longo de 2026, o governo cria condições para ampliar investimentos, dar previsibilidade ao setor e estimular atividades econômicas para geração de empregos e arrecadação. Eu preciso comentar com relação a esse tema o seguinte, pode deixar o título da matéria aqui no site, no mtplay.com.br. A construção civil é um dos pilares do desenvolvimento econômico do estado de Mato Grosso. Alguns polos, é evidente que na capital nós temos grandes obras, não só as obras públicas, evidente que o setor privado muito aquecido, a construção civil para o mercado imobiliário, condomínios, edifícios, a verticalização da cidade continua. Agora, tem algumas regiões do nosso estado que isso está muito forte. Vou começar lá pelo norte de Mato Grosso, em Sinop. Você vai a Sinop, a cada 2 meses, você vai ver uma outra cidade. Se você vai a Sinop hoje, vai ver uma Sinop. Daqui a 2 meses, você vai lá e tira uma foto daquilo que a gente chama de skyline, né? Ver a cidade como um todo. Já é uma outra foto, já é uma outra imagem, porque muitos prédios sendo construídos em Sinop, a construção civil de vento em popa. Outras regiões também, né? Próprio Sorriso, Lucas do Rio Verde, Primavera do Leste, Rondonópolis, muitas e muitas obras em Rondonópolis. E obra é algo que gera muito desenvolvimento no comércio, na distribuidora que vende para materiais de construção, para as construtoras e para a geração de mão de obra, vagas de empregos diretas e indiretas. Da construção civil, você contrata engenheiro, contrata construtor, arquiteto, pedreiro, mão de obra qualificada para acabamento, encanador, eletricista. É muito profissional. Se eu pegar aqui e botar aqui, ó, me dá aí a lista de profissionais da área de construção civil. É gigante. Isso para construir. Depois que você constrói, aí você precisa mobiliar. Então você vai para um outro segmento. Aí você vai funcionar. Então é muita coisa acontecendo. Então essa decisão do governo do estado de prorrogar esse incentivo, ela é fundamental. Não existe desenvolvimento econômico, não existe geração de emprego, não existe economia aquecida se não tiver construção civil funcionando. A construção ela é fundamental para o crescimento de qualquer região, seja por obra pública, que nós temos muitas aqui em Mato Grosso, ou por obras da iniciativa privada também. Então, construção, reforma, acabamento, é uma excelente notícia para a economia do nosso estado. Nós vamos seguir aqui, 18 horas e 14 minutos, nós vamos voltar a falar do encontro entre... Está dando o que falar esse encontro, hein? Está dando o que falar este encontro. Que encontro é este? É o encontro que nós mostramos aqui na segunda-feira em primeira mão entre Eduardo Botelho e Abílio Brunini. O que o Botelho falou? O quê? O Botelho falou que não foi lá para fumar cachimbo da paz. Foi para tomar café. E foi um café com açúcar. Aliás, ele misturou, ele inventou uma nova modalidade, o Botelho, que é o blend de café. Então, eu vi ele tomando café com a Abílio, é metade do café, metade da xícara com açúcar, outra metade sem açúcar. Vamos ver o que disse o Botelho. Não foi nem para não ter nada de fumar. Eu fui lá para discutir um assunto. Nós estamos trabalhando desde 2023 para resolver, para fazer a escritura de Cuiabá. E nós temos 16 mil escrituras praticamente pronta no cartório desde o ano passado e nós não conseguimos entregar. E diziam que era o prefeito que estava travando. Inclusive, eu fui lá para falar com ele sobre isso. Cheguei lá e falei, prefeito, estão dizendo aí que o senhor está travando isso. Eu vim aqui saber do senhor. Ele chamou a secretária Michele, pediu para trabalhar, para agilizar, para entregar. Eu falei, nós temos uma Alvorada tudo no cartório, Santa Isabel tudo no cartório. Não pode, nós temos que resolver essas questões. E colocação de uma emenda minha para a saúde, que eu vou colocar para reformar um posto de saúde.
A conversa foi nesse sentido, inclusive ele deixou para mim bem claro, não sei se ele achou que eu fui lá pedir bênção para ele. Ele falou assim, mas nós vamos continuar adversário, você para lá e para cá. Eu falei, toma. Excelente, sem problema nenhum. Mas de uma certa Mas republicano, né? Não tem problema nenhum. Agora, a hora que for um assunto de Cuiabá, vamos sentar e conversar para resolver, por que não? Mas deu uma selada ali nessa rivalidade. Eu nunca tive assim, eu digo assim, a política ela não é inimigo pessoal, não tem nada pessoal, são questões políticas. Eu não aprovo a gestão dele, o jeito que ele administra, o jeito que ele faz política, não é algo que eu gosto. Então eu não tenho nenhuma simpatia pelo jeito dele fazer política. Agora, quando é interesses de Cuiabá, como essa questão da escritura, ele é o prefeito e evidentemente que ele pode ajudar. A Bastinha até brincou que se vocês brigassem, eu ia jogar vocês lá do 7º andar. Foi um sinal aí de deixar mesmo essas diferenças de lados em nome de Cuiabá. É um sinal de maturidade. Todas as vezes que o assunto é produzir resultado, eu acho que nós temos sim que conversar. É isso, eu concordo com o ex-presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, porque você não precisa gostar. Gostar. Vai gostar de político? Política é tudo de... Hoje tá amigo, amanhã hoje é aliado, amanhã é adversário. Você não sabe que balaio que é esse negócio. O que importa é o seguinte, eles foram adversários, o Botelho perdeu, o Abílio ganhou. O Botelho não concorda com a administração do Abílio e tem todo o direito de não concordar. Ora, ele perdeu para o Abílio, ele faz oposição ao Abílio. Ele não gosta do jeito que o Abílio administra, ele não concorda com o jeito que o Abílio faz política e ele mesmo que está falando isso aí. Agora, isso não impede deles sentarem na mesma mesa, na mesma sala, no gabinete do prefeito, para discutir coisas para Cuiabá, ora. Os dois aí têm obrigação com a cidade. Tanto o deputado Botelho, que foi eleito deputado, foi muito bem votado para prefeito, não ganhou, mas teve muito voto e precisa ajudar Cuiabá. Ou Cuiabá não precisa de ajuda? Precisa. E o prefeito de Cuiabá não pode negar esta ajuda de ninguém. Nem do Botelho, nem do Lúdio, que é do PT, de ninguém. Nem do Lula. Ué, vai negar? Não pode, mas você está precisando, vai negar? Não, porque o dinheiro não é do Lula. O dinheiro é do povo, do Brasil, da República Federativa do Brasil, conhecida como União. Então tem que pegar dinheiro da União. Tem que pegar. Não quer conversar com o Lula? Manda alguém conversar com o Lula. Que bom que recebeu o Botelho, agora tem que ser o Lúdio. Outros deputados, todos os deputados que tiveram voto em Cuiabá, todos os deputados que tiveram voto em Cuiabá, não é favor, tem obrigação de colocar recursos aqui. Ei, esse ano tem eleição, meu amigo. Nós estamos em janeiro, hoje é dia 14 de janeiro. Daqui a 5 meses já começa o período das convenções. Daqui a 7 meses começa o período das convenções. Em agosto começa a campanha, em outubro é a eleição. Vai ter um monte aí de deputado com carinha de coitadinho, candidato a deputado querendo tomar café em copo sujo, comer pastel, sabe nem pegar no guardanapo direito, né? Tomar garapa. O estômago até assusta, né? Tá acostumado com coisa boa, tá acostumado com vinho caro, ó. Pega o negócio e fica girando assim, ó. Fica girando, cheira, toma vinho, acostumado com charuto, com coisa boa. Aí, a cada 4 anos, o estômago vai receber pastel, café igual água de batata, caldo de cana. Aí tira a foto rindo. O estômago se assusta, tem que tomar um remedinho para ficar tudo bem. Deputado que teve voto em Cuiabá ou que quer ter voto em Cuiabá tem que ajudar Cuiabá. E o mesmo vale para Várzea Grande. Dias atrás eu vi o deputado Júlio Campos em audiência com a prefeita Flávia Moretti, falando em ajudar, tem que ajudar, de lá, vai ajudar onde? Mandou recurso lá para... E não ajuda a sua cidade, tem que ajudar. E não é ajuda, é obrigação. Obrigação de colocar recurso aqui e obrigação do prefeito receber e fazer a obra.
e fazer o investimento. Então, assim, eu tô, para não falar a palavra que vocês sabem que eu estou querendo falar, eu tô nem aí se tomou café ou se não tomou café, se sentou ou se não sentou, se conversou ou se não conversou. Isso é o menos importante. Vocês são obrigados a trabalhar pelo povo, os dois. E os outros também têm que trabalhar. Não quer ser amigo que não seja, mas tem que resolver o problema da cidade. Todos têm obrigação. Os deputados, vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, todo mundo. Então, assim, fica muito, porque eu não sou amigo. Rapaz, resolva. Esse ano tem eleição, vão bater no seu bairro. Vão bater aí, e vai vereador junto. Vereador que não é... Aliás, a quantidade de vereadores que serão candidatos a deputado nessa eleição, rapaz, parece até que é ruim ser vereador, né? É que deve ser melhor ser deputado, porque a quantidade de vereador que vai ser candidato a deputado nessa eleição não esquentou nem o bumbum na cadeira, no gabinete, já é candidato a deputado. Tem 1 ano que tomou posse, 1 ano que tomou posse, 1 ano, o mandato é de 4 anos, tem 1 ano que tomou posse, já quer largar, porque é ruim demais ser vereador, agora eu preciso ser deputado, que eu vou fazer mais como deputado ou deputada como vereador. Oxe Maria, isso que é autoestima. E pior que tem gente que vota, e pior que vai ter gente que vai ganhar. 18 e 22, nós vamos voltar a falar continuar falando sobre as eleições, porque é evidente que os partidos já começaram a movimentação para a eleição desse ano. Hoje, o deputado Fábio Tardim falou das expectativas do Podemos com a chegada dele e do presidente da Assembleia, o deputado Max Russo. Vamos ver. Vamos acompanharmos o deputado estadual, nosso presidente Max Russo. Vamos aí, dia 7, se eu não me engano, de março, vamos estar aí, finalizando a data para nós podermos fazer um grande ato da filiação. Vamos todos para o Podemos, seguirmos firme e forte, com um projeto, né, com certeza que será vencedor no estado de Mato Grosso. Até porque nós temos aí o deputado Max, que ainda pode ressurgir aí muitas coisas novas aí nessa discussão da política. O senhor está sendo impedido também pelo Pedro Táxi de deixar o partido? Não, eu aguardo a janela, automaticamente vou sair. Na realidade, eu já tinha até peticionado no Tribunal Regional pedindo, né, autorização para me desfiliar, mas eu acredito que dia 7 nem não teria julgado ainda e nós já vamos automaticamente para o Podemos. Você sabe que o partido surge como um foco nas proporcionais, né? Deputado estadual, deputado federal, mas tem alguma chance do Podemos lançar um candidato majoritário? Com certeza, o deputado Max está apto a disputar qualquer cargo no estado de Mato Grosso. Se você olhar do norte ao sul, do leste ao oeste, nós temos aí musculatura, prefeitos, apoiadores, vereadores. Eu acredito que se ele vier a ser deputado, vai ser o deputado mais votado da história, vai passar até o deputado Riva. Pode ser candidato a governador? Pode ser, na política nunca... pode acontecer tudo daqui lá, mas nós não discutimos isso aí, nós vamos fazer a filiação e aí nós vamos colocar na mesa qual rumo vai ser tomado aí, eu, deputado Marco, deputado Beto e os demais que vai compor essa chapa que nós vamos disputarmos aí, as chapas proporcionais. Olha, o Podemos, a partir da filiação do Max, do Fabinho, do deputado Beto 2-1, vai ser um dos maiores partidos do estado, isso você pode ter certeza. Porque os prefeitos que hoje estão no PSB e foram eleitos com a ajuda do Max em 2024, vão todos migrar para o Podemos. Os vereadores, como eu falei ontem, não vão conseguir, não tem jeito, vai ter que esperar a janela de 2018. Então, o Podemos fica muito forte. O colega jornalista aí, repórter, perguntou sobre cargos majoritários, se existe essa possibilidade. Olha, eu acho muito difícil o Podemos lançar uma candidatura independente sem estar próximo ao Palácio Paiaguás. Agora, se houver algum tipo de alteração no candidato do Palácio Paiaguás, o nome do Max Russo é muito forte, mas muito forte. Não é pouco forte, é muito forte. Ele não fala que é candidato, não se coloca como candidato, mas se tiver alguma alteração nesse tabuleiro eleitoral,
alguma alteração nas composições, nas conversas, o nome do Max ganha muita força, né? Desde que seja o candidato do governo. Hoje, o candidato do governo é Otaviano Pivetta, que é o vice-governador e possivelmente será o próximo governador a partir de abril deste ano, com a possível renúncia do governador Mauro Mendes. Então, hoje os principais candidatos, o Wellington Fagundes, senador da República, Otaviano Pivetta, tem a doutora Natasha, que nós conversamos aqui pelo PSD, basicamente são esses 3 nomes e com a possibilidade do Jaime Campos. Qual que é a dificuldade do Jaime? O partido dele, União Brasil, o Jaime está pontuando bem nas pesquisas, é um nome muito forte, mas que para ele ser candidato, ele tem que convencer o seu partido, e o seu partido quer caminhar com Pivetta. O partido do governador Mauro Mendes, União Brasil, que agora tem a Federação União Progressistas, aí fica maior, porque tem o Cidinho, é mais gente para resolver, né? O Ciro Nogueira, o Antônio Rueda, esses são nomes muito próximos do Cidinho, que são próximos do governador Mauro Mendes. Então, o Jaime não teria chance dentro do próprio partido União Brasil. Teria que mudar de partido para poder ser candidato a governador. Então, teria aí Wellington, Pivetta, Jaime, Natasha, hoje. Daqui até a eleição, evidente que muita coisa vai acontecer. Eu falei agora há pouco do Júlio Campos, o deputado Júlio Campos falou justamente sobre essa questão do União Brasil. Ele disse que ainda aguarda uma reunião do partido em Mato Grosso. Essa reunião, meu amigo, já marcaram essa reunião do União Brasil. Essa reunião do União Brasil já era para ter acontecido não sei quantos meses atrás. Aí teve uma reunião que marcaram 5 da tarde, aí começou 7, e quando o governador chegou já não tinha mais reunião. Essa reunião, sabe, tá igual nota de R$70. Não existe, até agora não tem, mas agora parece que vai sair a reunião. Será que vai ter reunião no União Brasil? Vamos ver o que falou o deputado Júlio Campos. Nós estamos, assim, querendo uma reunião local, e depois também vamos um grupo de políticos, deputados, prefeitos, vereadores, bancada federal, vamos ao Diretório Nacional da União Brasil, ou da União Progressista, como queira ser o nome, fazer uma consulta só. Interessa para o partido nosso ter um candidato próprio a governador ou já vai entregar de bandeja para um outro partido, o governo do Mato Grosso? Se o Diretório Nacional dizer, não, realmente, nós não queremos candidatura, então vocês vão ver as consequências. A nossa bancada federal vai ser reduzida, a nossa bancada estadual vai ser reduzida e o partido vai entrar em decadência, porque a março vem a janela partidária e vai sair muita gente por outros, passando novos rumos, porque ficar num partido que não quer disputar a eleição, não adianta, né? Deputado, se houver essa decisão nacional do partido não ter o candidato, Júlio e Jaime vão apoiar o candidato indicado? Olha, vamos estudar, está muito precipitado a sua pergunta, é um assunto assim, não sabemos se podemos usar a janela partidária, né? Por isso existe o mês de março todo, para nós decidirmos para onde se vamos continuar ou se vamos migrar. Isso é necessário. A reunião não aconteceu e não está com cara que vai acontecer por agora. Gente, União Brasil em Mato Grosso é presidido pelo governador do estado, Mauro Mendes. E o projeto do governador Mauro Mendes é se lançar ao Senado e apoiar o Pivetta. Isso está claríssimo. Qualquer outra conversa é pura ilusão. Como diz o Fernando Collor, ex-presidente da República, sonho de uma noite de verão. Não vai acontecer. Não existe essa possibilidade do União Brasil ter um candidato ao governo, e aí não é questão do Jaime. O Jaime pode ser candidato ao Senado, que é o mandato dele, a reeleição dele. Se ele quiser ser candidato ao governo, ele tem que mudar de partido. Está muito claro, né? O governador Mauro Mendes, o Fábio Garcia, o Cidinho, os parlamentares do Progressista, que agora é União Brasil Progressista, União Progressista, a Federação, quer apoiar o Pivetta, não quer ter candidatura própria. E aqueles que não concordarem vão ter que buscar o seu caminho. Pegue o seu, como diz o querido Raul Gil, pegue o seu banquinho e saia de mansinho ou procure o seu caminho. Por isso tem a janela, eles podem mudar de partido. Então, possivelmente isso vai acontecer.
União Brasil não terá candidatura própria aqui em Mato Grosso. Isso aí está pacificado. Até porque, caso o Piveta não seja candidato ao governo, que é muito improvável, existem outros nomes da preferência do Palácio Paiaguás, que não seja o Jaime. Isso está muito claro, não precisa nenhuma análise profunda para entender isso. 18h30, eu preciso para o intervalo, é isso, produção? Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta trazendo mais informações do nosso SBT Notícias. Agora são 18h32 e começou hoje em Canarana o Dia de Negócios e Tecnologias. É uma feira que movimenta o setor do agronegócio. Nós conversamos com o Daniel Escobar, que é o gerente de comunicação e marketing da AMAGE. Falamos sobre a importância desse evento que tem a participação da empresa. Vamos ver. Agora a gente tem um circuito de feiras importante, agora nesse primeiro trimestre principalmente. Agora já em janeiro nós temos Canarana, ali o mercado da região do Araguaia é uma região super importante para a gente, é um mercado que está emergendo, bastante negócio por lá. Então para a gente agora Canarana vai ser a primeira parada e depois a gente tem Primavera do Leste, temos Lucas do Rio Verde e depois por último Campo Novo Parecis aqui em Mato Grosso. Quais são os assuntos, os destaques, o que é debatido, conversado, negociado nessas feiras? Então, Leandro, essas feiras têm ganhado muita prospecção, tem crescido bastante, porque nessas feiras a gente pode levar todo o portfólio da AMAGE. A AMAGE é uma empresa que ela tem expandido muito sua área de negociação. Então, a gente sempre foi tradicionalmente uma empresa de originação de grãos, né, e de trading, mas a gente tem crescido muito na área de insumos. Então, hoje em dia, o produtor ele vai no stand, ele vai encontrar uma equipe que vai estar levando ali um portfólio de defensivos, fertilizantes, sementes. Além de tudo, a gente tem toda a parte de assistência técnica também. Então a gente tem todo esse pessoal que vai para lá também e que pode orientar o produtor rural se ele tiver alguma necessidade específica com a sua produção desse ano. É construída, montada toda uma estrutura para receber o cliente, o parceiro com o conforto que ele receberia, que ele seria recebido num grande escritório. Exatamente. Então, o que acontece? Também por que essas feiras acontecem? Elas acontecem em regiões importantes do Mato Grosso. Então, se você pegar, por exemplo, Canarana está ali naquela região do Araguaia, que é muito importante. Você vai ter ali Primavera na região sul. Você tem Lucas do Rio Verde, que é uma feira importantíssima da BR-163. E você depois tem a Parecis Superagro em Campo Novo do Parecis, que é uma outra região muito importante. Então, cada uma dessas regiões, a gente monta quase como um escritório nessa região para atender os produtores durante esse período e leva todo o conforto, leva toda a experiência. Então, a gente tem experiências com óculos de realidade virtual, né? Então, ele vai receber brindes muito bacanas ali depois das conversas. Então, tem todo o ambiente para um café. Então, ali tudo é um ambiente muito propício, não só para negociação, mas para uma conversa, aproximação, tudo isso que a gente leva nessa estrutura de marketing que a gente tem trabalhado para a AMAGE. Nessa cobertura diferente de TV e redes sociais, em parceria com a SBT, o público pode esperar para se surpreender. Com certeza, né? Esse ano aqui, a gente está trabalhando essa parceria que para a gente é muito importante com a SBT. A gente sabe quanto que o produtor rural acompanha também as notícias do agro, né? No SBT. E a gente sabe também que o agro, ele conversa com o produtor rural, né, Leandro? Mas você sabe que ele conversa também com a dona de casa, ele conversa com o comerciante. O agro, ele gira um motor econômico que não está só restrito só ao agro. Tem todas as cidades que estão nessa lógica do agro, elas acabam também vivenciando também o boom econômico pelas commodities agrícolas. Então, assim, a gente acredita que tem uma questão toda relacionada com a negociação, mas a gente também, durante a feira, a gente recebe estudantes, universitários, gente que está indo para lá para conhecer, para ter primeiro contato, às vezes, com uma empresa desse setor. Então, a gente deixa o convite para o produtor rural, mas também a gente deixa o convite também para o estudante, para a dona de casa, para todo mundo da comunidade que quer ali conhecer um pouco mais de perto, né? Não só a AMAGE, mas as outras empresas todas que estão indo expor nesses dias. O AMAGE On é o primeiro passo, ou passo sólido dado da AMAGE em direção a essa nova maneira de se comunicar, mais rápida, mais direta e online, né?
Exatamente, Leandro. O que acontece? A gente está vendo várias empresas de diversos setores indo para o meio online. E com a gente não está sendo diferente. A gente tem o Amagion, que é a plataforma de e-commerce da Magi. Por lá o produtor rural hoje ele toma crédito, ele compra os insumos, né, a semente, o defensivo, o fertilizante, e é um meio muito mais rápido e ágil de fazer isso. O produtor rural ele pode fazer isso tanto presencialmente em uma das nossas unidades, como pode fazer da sua fazenda, né? Hoje toda a fazenda praticamente está conectada, pode fazer a compra da sua fazenda e a gente garante também a entrega até a propriedade. E além do Amagion, também a gente também leva junto com o portfólio da Magi a L5, que esse ano passou a se tornar a L5 Amagi, e que é o nosso braço financeiro. Então, ele também atua dentro do ecossistema do agronegócio, então por lá o produtor rural vai encontrar créditos, outros serviços financeiros e que ele pode também alavancar o seu negócio. Então, a gente está trazendo ali um portfólio que vai desde da originação até o crédito, passando por todos os ecossistemas dentro do agronegócio. Essa é a força do agronegócio aqui do nosso estado. Falando em agro, gente, esse segmento da economia, o agronegócio, ele segue como um principal gerador de postos de trabalho no Brasil. O setor tem suas peculiaridades e segue, de fato, bastante aquecido, atraindo jovens trabalhadores que buscam recolocação no mercado de trabalho e também valorização. Nós preparamos uma reportagem falando exatamente sobre esse tema e a gente vai ver agora. O agronegócio brasileiro emprega cerca de 30 milhões de pessoas. A estimativa é do CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Os principais fatores são o crescimento do agro, né? Regiões que antes não se produzia, soja, milho, algodão, começou-se a produzir. Negócios e atividades migraram, né, da cana, migraram de outras atividades para o soja, milho, algodão, e a reboque disso tudo vem as indústrias de etanol, indústria de biodiesel, vem indústria de fertilizantes, indústrias de óleo, tecnologia, vem logística, vem, enfim, a reboque do agro vem diversos negócios. Então, o agro continua assim sendo aí o principal setor da economia brasileira que cresce e cresce muito forte. O CPEA mostrou também um crescimento contínuo na renda mensal do trabalhador do agro, em média 4,5% ao ano, acima da média nacional do trabalho em geral, que é de 2,9%. Segundo os pesquisadores, o impulso veio do aumento do contingente de pessoas atuando, principalmente em 3 áreas: insumos, nas agroindústrias e nos agroserviços. Pessoas cada vez mais qualificadas profissionalmente. Formar jovens é uma das nossas missões, das missões das empresas de forma geral no Brasil todo. E em especial porque no passado se falava, né? Se você não estudar, você vai ficar na roça, no campo, né? E hoje a gente já inverteu isso, né? Se você não se preparar, não estudar, você nem consegue ingressar no agro e migrar para o campo. E o desafio maior nosso, né, da Magi, de todas as empresas, vem da seguinte situação: a taxa de natalidade menor, ou seja, as pessoas já não querem mais ir para o campo, gostam de ficar na cidade, né, enfim, no conforto do lar. E como a gente sempre fala, soja, milho, algodão, enfim, o agro em si, ele não fica próximo de grandes centros, ele fica no interior. Então as pessoas têm que se preparar desde cedo para migrar para essas regiões. Sempre lembrando essas pessoas, esses jovens, que o agro é um dos lugares, um dos setores econômicos que mais oferece oportunidade de crescimento para os jovens. Então os jovens precisam colocar isso em mente. Vindo para o agro, a chance de fazer uma carreira promissora, brilhante, é muito maior do que outros segmentos que já estão consolidados aí no Brasil afora. Em Mato Grosso, o agronegócio foi o principal responsável pela geração de empregos em 2025. São dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Os dados oficiais de 2025 ainda estão sendo fechados. Mas só para ter uma ideia, em julho, o agronegócio abriu em Mato Grosso mais de 4 mil postos no mercado de trabalho. Um aumento de 60% se comparado com o mesmo período do ano anterior.
Em julho, Mato Grosso foi o segundo estado que mais abriu postos de trabalho no Brasil, atrás apenas de São Paulo. E as vagas para o trabalho no campo têm uma peculiaridade. Elas atraem tanto trabalhadores locais como pessoas de outros estados. Se preparem, como eu disse, o agro hoje é um setor econômico onde a tecnologia está muito forte. Então, se compra um equipamento hoje, tem uma tecnologia embarcada gigante. Então, aquele operador de máquina que sabia operar uma máquina já não vai mais conseguir se ele não se preparar. Nós aqui na companhia, por exemplo, nós temos mais de 500 jovens aprendizes que a gente começa a prepará-los já na base. E também temos programa de estagiários, programas de trainees, onde a gente fomenta desde o início para que essas pessoas atinjam o seu objetivo, ou seja, alcancem lá seu grande desejo, que é crescer numa empresa, fazer carreira numa empresa. Então, assim, que se preparem. A exemplo disso, por exemplo, de formação de gente, temos a Universidade AMAGE, onde a gente forma desde o CEO da companhia, desde o presidente, até o menor nível da organização, dentro da Universidade AMAGE, uma universidade corporativa. Por quê? Porque nós entendemos, as empresas, acho que de forma geral entendem, que as universidades, as escolas, por mais técnicas que sejam, elas não conseguem formar mais profissionais com as competências, com as necessidades, com as demandas que o agro demanda. Então, nós vimos essa oportunidade, nós entendemos como um desafio, mas uma oportunidade de formar gente dentro de casa. Olha, nós tivemos aí uma aula, uma palestra sobre o agronegócio do estado de Mato Grosso, voltado para a geração de emprego. Não só para a geração de emprego, mas para a capacitação que leva à geração de emprego. A gente viu aí o exemplo da AMAGE, que tem a sua própria universidade, ou seja, uma pessoa que entra numa companhia dessa, um jovem, um aprendiz, um estagiário, tem toda uma carreira, uma vida para se desenvolver na própria companhia. Então, são exemplos que realmente impulsionam o nosso estado, um estado que não para de crescer. O SBT Notícias de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Fiquem com Deus e até amanhã.